paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão esteja continuamente sobre você. Estamos já no mês de julho e o personagem do mês para estudarmos, olharmos, observarmos é Davi, conhecido e falado como o grande rei Davi, o maior rei da história, o mais celebrado entre o povo judeu, o povo de Israel, enfim, né? E nós vamos celebrar a história desse homem e óbvio, irmãos, a Bíblia não enclausura fatos negativos de uma pessoa, não encobre, ao contrário, ela mostra, porque tudo isso é para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, assim como olhando coisas nós aprendemos com questões positivas e negativas. Os personagens da Bíblia, eles aparecem no cenário para nós, não como semideuses, como a mitologia, mas eles aparecem interagindo no poder de Deus, fazendo proezas, mas também mostrando o seu lado frágil. Não que para que a gente seja frágil igual a eles, a questão não é essa. A questão é para nós nos olharmos a nossa fragilidade e na nossa fragilidade permitir o poder de Deus agir para nos fortalecer. E também, por bondade e misericórdia de Deus, também nos corrigirmos daquilo que nós precisamos corrigir. Há algo na sua vida que precisa ser corrigido? E a história de Davi reflete muito bem isso, de alguém que começou tão bem, que na sua simplicidade era tão exemplar, a ponto de Deus vê-lo e elegê-lo como rei sobre a sua nação, sobre o seu povo. Mas depois Davi fez tantas coisas que não deveria fazer. E é claro, você vai dizer assim, mas Davi se arrependeu, Davi confessou seus pecados. Sim, Davi se arrependeu, confessou seus pecados, contudo, o resultado do seu pecado ficou na sua casa, na sua família. E por que não dizer que ele teve que conviver com isso até a sua morte? Quando você lê 1 Reis, já o capítulo 1, que está ali, Davi adoece e Davi já vai morrer, você vai ver a situação caótica que o próprio reino estava vivendo e a família de Davi estava vivendo. Enfim, uma dificuldade grave, grande, aguda. E Deus quer nos livrar de dores, Deus quer nos poupar de dores. E não existe outra coisa do que a integridade no relacionamento com o Senhor para nos levar a isso. E hoje eu quero então falar com você em Atos 13, versículos 21 e 22, diz assim: o povo de Israel pede um rei e Deus lhes deu. Por 40 anos Deus lhes dá um rei, dá a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado do reinado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, essa mensagem, essa palavra não é para trazer polêmica ou suscitar polêmica, mas geralmente é o que a gente ouve acerca de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi sim foi um homem segundo o coração de Deus em partes da sua vida. Houveram momentos em que ele não era segundo o coração de Deus, porque ele adulterou, ele mandou matar um homem, ele cometeu atrocidades, ele abandonou a sua família, os seus filhos. A história bíblica conta isso, por conta de estar envolvido em um monte de coisas. Não, ele era rei, tinha muita ocupação. Não. A narrativa bíblica mostra de quantas mulheres que ele tinha por conta dos pactos entre nações que ele fazia, casava com as princesas, enfim, tantas concubinas, e uma dificuldade toda, grave, gravíssima, que assolou a ele e a sua família, lhe transtornou o relacionamento com Deus. Ao invés do relacionamento com Deus determinar o seu dia a dia, o seu passo a passo, as suas escolhas, ao contrário, ele trazia a sua vida espúria e impura e queria que isso autenticasse o relacionamento com Deus, e não dava para ser. Como é você? Como você tem levado a sua vida? Como nós temos levado a nossa vida? A Bíblia diz que Deus disse: achei a Davi, varão segundo o meu coração, que executará toda a minha
Vontade, se você conhecer a história de Davi e ler um pouquinho, você vai compreender que quando Deus disse que executará toda a minha vontade, está falando sobre a guerra e o que ele deveria fazer na guerra. O Saul, medroso, covarde, o Davi, é para fazer isso eu vou fazer, é para não fazer eu não vou fazer. Executava a vontade de Deus, o que Deus mandava. Só que na sua vida particular, ele foi um desastre. Ele deu muita bobeira. E não há aqui uma vontade de, já na primeira mensagem acerca de Davi, você já deturpar a conduta de Davi. Não é essa a questão. Existe um histórico grande da vida de Davi lá atrás das malhadas, cuidando das ovelhas de seu pai. Davi é conhecido na maioria das pessoas por vencer e matar o gigante Golias, que afrontava a sua nação, o seu povo, e queria destruir e matar todo mundo, então ele o venceu. Davi é conhecido por tantas coisas, pela capacidade da guerra, pela capacidade de quebrantamento diante de Deus, por ser um grande rei. Enfim, nós temos nesse mês de julho muita coisa para ver, para aprender com esse homem de Deus, que transgrediu, mas se arrependeu. O Salmo 51 é essa declaração textual do seu entendimento de pecado, da sua condição, de compreender o quanto agravou a Deus, quando ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos parecem ser mal. Enfim, ele se quebranta, ele volta a se relacionar com Deus como deveria, só que ficou um rastro de coisas erradas, de consequências do seu pecado, que humanamente falando continuaram, e por conta de assolar a vida de seus filhos e eles não terem relacionamento com Deus como deveriam, eles deram lugar ao mal em suas vidas, uma vida odiosa, uma vida de concorrência dentro da própria família. É difícil, ruim falar sobre isso, mas é necessário. Que os desentendimentos que nós temos e que alguém possa viver, na maioria das vezes não é trazido pelo próprio Deus. É um outro Espírito agindo, porque o Espírito de Deus vai trabalhar para nos unir, para nos abençoar. Mas uma das grandes lições que eu aprendo na vida de Davi é que, para que a bênção de Deus permaneça na nossa vida, nós temos que permanecer como fomos chamados, da mesma forma. Eu não estou falando esteticamente falando, eu estou falando interiormente falando, espírito, alma, que também refletem o nosso exterior, não é verdade? A maneira como levamos a nossa vida externa, visível, aponta quem nós somos dentro de nós. É bíblico, a palavra diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então, nós vamos ter em julho um tempo muito grande para a gente ver, olhar, espiar, interagir com esse exemplo de Davi para mim e para você. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.